quero compartilhar, eu quero falar com os irmãos nesta manhã, começar talvez uma série de dois ou três sermões, estudos sobre a gente tentar entender as tragédias humanas, as calamidades humanas, todo este sofrimento e situações que costumam ceifar muitas vidas. Essa semana a gente foi chocado com aquele acidente tão terrível lá no interior de São Paulo, onde 40 vidas que iam trabalhar, mais de 40, foram ceifadas. Há muito tempo a gente não vê um acidente assim tão grave. Sem contar as coisas que estão acontecendo por aí. Eu quero usar um texto em que a gente nem sempre medita sobre ele. Então, a minha proposta, se os irmãos puderem apagar os 7 e o 11, aliás, isso. Minha proposta, então, é que colocar diante dos irmãos uma opção, diante de todo mundo, é essa opção que Deus coloca: arrepender-se ou perecer. A gente não tem resposta por que as coisas acontecem, por que aquele ônibus bateu, por que as vidas estavam nessa situação, ficaram nessa situação, porque tanto sofrimento, tanta desgraça, tanta calamidade no mundo. E a gente então às vezes desenvolve algumas teorias. Vamos ouvir, vamos entender o coração de Jesus quando ele analisa duas tragédias. Então vamos abrir. Você que tem a sua Bíblia pode acompanhar, se você tem a Bíblia física, mas se não, você pode acompanhar conosco aqui no texto bíblico, ou na projeção. Lucas capítulo 13, versos de 1 a 5. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros por terem sofrido desta maneira? E continua: eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Quero contar com a atenção dos irmãos para a meditação. Eu vou talvez me alongar um pouquinho mais, porque a gente não tem EBD. Vamos ver se 11 horas a gente já completa. É um estudo, um sermão e uma reflexão espiritual a respeito deste texto e da situação. Quase todos nós sabemos que pequena ou grande tragédias e calamidades e catástrofes nos abalam. E a gente então fica estremecido. Por que acontece?
Por que essa situação? Por que tanto sofrimento, dor? Este texto, meus irmãos, vai relatar duas tragédias. O assassinato dos galileus, em pleno templo, quando estavam adorando, ou oferecendo sacrifícios. E a morte de 18 homens na Torre de Siloé. O que esse texto nos ensina? É isso que eu vou refletir com os irmãos. A minha tese, a tese para esta mensagem é: todos morreremos fisicamente, mas nem todos pereceremos. E aqui faço uma diferença que acho que Jesus também fez entre morrer e perecer. Morrer não tem jeito, perecer é que tem jeito. Perecer é que é trágico. Perecer é que é terrível. Claro que alguns que vão estar vivos quando Jesus voltar, eles não experimentarão a morte física. Serão logo transformados em corpos glorificados. Mas por que as tragédias acontecem? Por que as calamidades acontecem? Por que morrem tantas pessoas? Por que morremos fisicamente? Por que tantas doenças? A resposta disso tudo é uma só: pecado. Desde o início. Quando não pecado diretamente de alguém, é pecado de outro, ou pecado da humanidade como um todo. Nós temos esta herança, somos uma humanidade marcada por seus pecados e nossos pecados. O salário do pecado é a morte, é a dor, é o sofrimento. E a pergunta que eu quero responder rapidamente, com vários pontos, é: pelo que sofre e morre tragicamente a humanidade? O que está matando a gente? Que tragédias estão acontecendo? Vou dizer coisas óbvias, mas apenas para a gente refletir. O que acontece que de alguma maneira ceifa tantas vidas? Primeiro, pelo encurtamento do nosso tempo de vida por causa da maldição do pecado. O projeto de Deus era que vivêssemos eternamente. O jardim foi preparado para os homens e seres humanos viverem neste jardim e serem eternos como Deus é, ou infinitos pelo menos. Mas o pecado atrapalhou isso. Durante ainda algum tempo, os seres humanos viveram bastante tempo, 800, 700, 900, mas isso foi o pecado crescendo, essa possibilidade de viver mais foi diminuindo cada vez mais. A ponto de, na Idade Média, a média de vida era de 30 anos. Alguns um pouco mais, até alguns um pouco menos. Então, essa maldição do pecado fez com que a gente tivesse o nosso tempo de vida encurtado. Agora estamos experimentando uma certa virada. Em 1950, a média de vida dos brasileiros era de 40 anos. Agora, depois passou para 50, 60, a cada 12 anos, normalmente tem aumentado aí uma década, e agora saiu esta semana que a média de vida dos brasileiros está em 76,6. Claro que alguns vão viver mais, mas outros vão viver menos.
atribuo isso, sabe o que é? Ao reino de Deus, aos valores do reino de Deus, a uma vida mais saudável, uma vida mais ordeira, uma vida em que as pessoas cuidam mais dos seus corpos, se tratam melhor, valores e princípios do reino de Deus. E onde há reino de Deus, há vida, há expectativa de vida. Mas a Bíblia mesmo disse, isso 2000 anos atrás, que a nossa vida, de uma maneira geral, é de 70 anos. E aqueles que vão um pouco mais além, vão por causa da sua robustez, da sua capacidade de resistir, mas são anos bem mais difíceis. São anos que a turma costuma chamar dos anos do condor. Também estamos morrendo, em segundo lugar, letra B, pela reação da natureza às nossas intervenções e desrespeito. Então, de vez em quando, temos aí terremotos, tsunamis, furacões, seca, enchente. Esse desequilíbrio da natureza é produto da nossa ganância, do nosso desrespeito, e a natureza costuma se vingar. E quando ela age, milhares de vidas são ceifadas. São incontáveis vidas que foram, milhões que morreram por causa da reação da natureza. Também pelo descaso e a incompetência e a corrupção dos governos em todo o mundo. Governos incompetentes, governos corruptos, governos egoístas, provocam fome, miséria, não cuidam da saúde das pessoas, não oferecem água tratada, não cuidam de esgotos, e aí a saúde prejudicada. Outro fator que tem provocado tragédias e mortes é pelos erros humanos. Muita gente errando, muita gente fazendo coisas erradas, e com isso prejudicando. Aquele avião que caiu com os jogadores da Chapecoense, tudo a responsabilidade de um piloto irresponsável, ceifou vidas. E tantas outras situações de pessoas que morrem por erro. Essa tragédia agora dessa semana, um erro grosseiro, tanto do motorista e também da empresa que não cuida adequadamente da manutenção do carro. Sim, também acidentes de trânsito aí aos montões que levam tantas vidas, tudo por irresponsabilidade, porque não seguem as regras, as pessoas ultrapassam sem visibilidade adequada e fazem coisas erradas que acabam trazendo tanta tristeza e tanto dissabor a muitas vidas. Também, letra E, pela crueldade humana. Tem muita gente que é cruel. Lembra de Hitler? Por causa da sua maldade, ele e o seu regime nazista ceifou mais de 6 milhões de judeus. Entre outros aí, governos ditatoriais que matam as pessoas como se fossem animais. Assassinatos. Pessoas matam umas às outras, são cruéis. Também pela contaminação, e é o nosso caso agora, por pestes, pragas, vírus, bactérias, invisíveis a olho nu. Também por trás disso tudo há mão humana, há pecado, há erros. Esta pandemia já matou mais de 1.200.000 pessoas até agora, em um ano. É menos de um ano. É muita gente. Só no Brasil agora, essa semana completaremos 175.000 pessoas. Meus irmãos, é muita gente sofrendo. Também
pelas dezenas de doenças originárias do estado pecaminoso da humanidade. Gente morrendo do coração, do pulmão, de AVC, de parada cardíaca, uma série de coisas. As pessoas estavam dizendo, vocês ficam aí dizendo que a Covid está matando, mas as outras enfermidades estão matando muito mais. Agora reverteu. A soma de todas as enfermidades não estão matando mais do que a Covid. Nenhuma, nem a soma de todas as enfermidades não matou 1.200.000, só a Covid. E os nossos governantes deviam levar isso mais a sério. Meus irmãos, algo em torno de 1 milhão por ano. Estamos muito preocupados. E, por último, mas não terminando, gente que morre por suicídio. Mais de 500 mil de pessoas morrem por ano. Essa é uma tragédia silenciosa. Essa é uma catástrofe silenciosa. Já dissemos aqui que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Aqui no Brasil, a cada 40 minutos. Então, esta terrível situação, morrem 60 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. As mortes que mais, de fato, nos chocam são aquelas mortes não esperadas, aqueles acidentes que a gente perde a pessoa que não queria perder, não estava preparado para isso, não tinha planos, quer dizer, não idealizava isso, não estava doente, não estava nada. Ou então aquelas mortes prematuras, essas doem muito. Meus irmãos, esse texto tem para nós uma questão crucial para a humanidade. A pergunta é, por que sofremos as tragédias, as calamidades e as catástrofes? 2 tipos de tragédias são apresentadas neste texto. A primeira dessas tragédias vamos lá. A primeira dessas tragédias, duas tragédias são apresentadas. A primeira é as mortes pela crueldade humana. O texto diz que algumas pessoas que estavam ali próximas de Jesus falaram a ele de que Pilatos, representante de Roma, governador ali daquela região sul da Palestina, ele mandou matar alguns galileus que estavam lá no templo adorando. Esses galileus eram, certamente, o serviço secreto do Pilatos identificou esses galileus como pessoas que defendiam a libertação do povo de Israel do domínio romano. São pessoas que eram, digamos assim, de esquerda radical, talvez do partido dos Zelotes. E Pilatos, em sabendo da presença destes homens ali em Jerusalém, eles foram a Jerusalém, não necessariamente para fazer uma insurreição, uma sedição, mas foram para adorar. Estavam lá oferecendo sacrifícios. É claro que talvez conversassem sobre isso, mas preventivamente Pilatos foi lá e mandou matar aqueles galileus, não se sabe quantos, e dentro do templo mesmo, na hora da adoração, como terroristas fazem aí, atirando nas pessoas, cultuando. Homens cruéis que fazem isso, em nome de uma religião, de uma fé, de um radicalismo. Aqui, Pilatos, em nome de uma tirania, em nome de um império opressor. Só que Pilatos, ele pegava pesado. Ele fez isso com esses. Depois ele fez com outro grupo também
que ele imaginava ser revolucionários. Depois ele mandou matar um grupo de samaritanos que iam cultuar lá no templo de Samaria. E aí até o Império Romano achou que ele jogava pesado demais. Aí essas denúncias, por ser Pilatos muito sanguinário, fizeram com que Roma removesse ele desta função, porque nós somos cruéis, mas você é mais do que a gente. Você gosta de sangue, você é mau. Então eles eram um grupo de nacionalistas que estavam ali, mas e foram então mortos. Então essas pessoas vieram trazer essa notícia para Jesus. Se Jesus sabia ou não sabia, não se tem assim ciência. Mas por que essas pessoas apresentaram essa questão a Jesus? Então os comentaristas, eles questionam sempre o que está havendo com isso, por quê? Então, qual a intenção daquelas pessoas? E a maioria concorda que aquelas pessoas estavam vendo como Jesus reagiria, se ele criticaria também Pilatos e apoiaria estes revolucionários, que embora não se tenha notícia de tenham feito qualquer coisa de expressivo, mas que foram detectados como possíveis ameaças. O Império Romano tinha a Torre Antônia e de lá elas podiam ver o que se passava perto do templo, se passava num grande templo. Então, esses homens foram mortos e na adoração, e diz o texto bíblico que o sangue que saiu deles, por causa das espadas, se misturaram com o sangue dos sacrifícios. Isso foi uma coisa muito marcante. Então, teria Jesus, então, alguma acusação a fazer, alguma defesa a fazer desses homens, ou então levantaria ele alguma palavra que pudesse caracterizá-lo como associado a este grupo revolucionário e que depois traria um certo constrangimento para ele? Sabe o que Jesus respondeu? E eles perguntaram a Jesus, Jesus então respondeu: vocês pensam? Simplesmente Jesus disse isso. Eles anunciaram que eles estavam sendo mortos e foram mortos. E aí então Jesus vai dizer: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros por terem sofrido desta maneira? Jesus então volta-se para os galileus assassinados. Ele não envolve com Pilatos, não tenta explicar, não explica a situação dessa tragédia. Foi da vontade de Deus, foi. A gente às vezes fica arrumando explicações que a gente às vezes se enrola nisso, né? Então, você dizer para uma mãe que perdeu um bebezinho, foi da vontade de Deus, é muito cruel dizer isso. Então, às vezes a gente não tem só o silêncio, tem certas coisas que a gente não entende, a gente vai só chorar com a pessoa. Mas, na cultura judaica, essa explicação era bem simples. Ora, se eles sofreram, se eles morreram, é porque eles eram pecadores. E quanto maior for o sofrimento deles, maior então seria o seu pecado e a sua culpa. Portanto, eles estavam sofrendo do que mereciam. Isso é uma explicação simples, mas não muito adequada sobre sentidos. É uma explicação parcialmente certa, mas não plenamente certa e não em todas as situações certas. A segunda tragédia que esse texto relata é da morte daqueles homens. O que teria provocado essa morte? Ali, a primeira foi por crueldade, pura crueldade de Pilatos. E por medo e por defender Roma, etc. Mas aqui, a torre caiu.
uma torre que estava construída num bairro de Jerusalém chamado Siloé. Nesse bairro havia até o tanque, onde havia um aqueduto, e que havia um tanque no fundo as pessoas desciam para chegar a esse poço lá onde recolhiam água. Então, perto havia uma torre, provavelmente uma torre de vigia, alguma coisa para abrigar uma corporação, ou talvez fosse uma torre que estava sendo construída para fazer um aqueduto. A gente não sabe exatamente a natureza dessa torre, e não sabemos também por que ela caiu, mas pode ser que por trás disso tudo esteja descaso, esteja obra mal feita, esteja irresponsabilidade, e também pode ter sido uma situação do tempo, uma ventania, uma chuva intensa, alguma coisa que desmoronou, e por causa disso aqueles pelo menos 18 homens trabalhadores ali, provavelmente, morreram por causa daquele acidente. Coisa que a gente infelizmente vê todo dia, toda hora, quer dizer, todo dia, toda hora é exagero, mas que a gente vê, se a gente olhar para o mundo todo, é todo dia, toda hora, mas no Brasil, de vez em quando. Então, Jesus disse, no verso 4, Jesus pergunta, lembrando do acidente, e ele vai dizer, ou vocês, eles trouxeram uma notícia, agora Jesus pega essa notícia e junta com outra desgraça. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os habitantes de Jerusalém? Jesus não está dizendo que eles não eram culpados, mas que eles não eram mais culpados por terem sofrido assim. Que esse sofrimento, eles tinha razões, que a gente já cogitou algumas delas, mas não necessariamente porque eram pecadores, ou porque eram mais pecadores. Essa é uma teoria muito forte entre eles, né? E a gente pensar em torres, a gente pensa em torres gêmeas, né? Então, aquelas 3.000 pessoas que morreram lá em Nova York, por crueldade mesmo de outras pessoas, elas seriam mais pecadoras ou mereceriam esta condição? Então, no texto não se sabe ao certo, mas certamente esta morte não foi intencional. Estavam nessa obra, então, eles não tinham essa culpa das coisas, a não ser que eles mesmos estivessem trabalhando de forma errada, que acabou provocando, mas não por serem culpados ou por seus pecados diante de Deus. Seriam mais culpados que os que não sofreram, ou que, como diz o texto bíblico, todas a população de Jerusalém. Esse é um dilema muito grande para todos nós, né? Dessa mentalidade que tinha naquela época, é isso que eu quero ver agora com os irmãos, essa mentalidade, como eles pensavam e como às vezes a gente pensa também. Primeiro, qual é essa mentalidade? Primeiro, eles criam que todos os sofrimentos e mortes que ocorriam eram punição divina pelo pecado. Talvez fosse algumas sim, outras não, a maioria provavelmente não, mas era o pensamento. Jó foi muito atormentado pelos seus amigos, porque você, Jó, está sofrendo porque tem pecado, o seu pecado deve ser enorme por tanto sofrimento. Então essa estava no ideário daquelas pessoas, né? Então, quando o sofrimento, quanto mais pior é o sofrimento, pior seria também esta dor, né? E também, eles criam que todos os sofrimentos e mortes eram resultado do pecado da vítima. Pecado da vítima. Então, a vítima, se ela está sofrendo, porque ela é culpada. Há muito dessa coisa aqui no Brasil, né? Se uma pessoa é estuprada, então a culpa é dela.
porque ela se exibiu, porque ela se não sei o quê, porque ela, se a pessoa está, o negro que foi brutalmente, a culpa é dele, ele é uma pessoa difícil e ele foi dar um soco, então merece morrer. Há pessoas que até possam pensar nisso. Então, mas não é, nem tudo é culpa da vítima. E ainda que seja, não, essa coisa de que ninguém é mais culpado do que o outro. Todo mundo tem responsabilidade espiritual, todos nós somos pecadores. Então, essa punição justa por seus erros, mas não dos punidores. Quer dizer, quem pune, quem faz o mal a outra pessoa, às vezes tem mais redenção do que aquele que é punido na mentalidade deles. Então, parte desta resposta está certa, mas não pode ser única resposta a respeito deste assunto. É um pensamento muito restrito. Todo sofrimento é produto de pecado, mas não necessariamente pecado da pessoa que sofre. Bom, a terceira, eles criam também que alguns sofrimentos e mortes eram também maldição espiritual herdada, recebida dos pais. Isso é um princípio parcialmente verdadeiro e não plenamente verdadeiro. Então, os pais eram culpados de os filhos sofrerem e se baseavam naquela que a maldição vai dar para até a terceira geração, etc., que os acompanha. Isso acabou. Antes mesmo de Jesus já acabou já essa ideia. E Miqueias vai dizer, os pais vão comer uvas verdes e os filhos é que vão embotar os dentes, que vão... Isso não tem sentido. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, mas é claro que nós ensinamos nossos filhos no caminho que deve e que não deve andar. E às vezes um mau exemplo dos pais leva os filhos às vezes a uma atitude errada. Claro, tem responsabilidade dele nisso, mas não como uma maldição definitiva vindo de sempre. Claro que um pai que é alcoólatra e tem o gene do alcoolismo, seu filho ou seus filhos terão uma propensão maior para o alcoolismo. Questão genética triste. E outras doenças também. A genética acompanha, mas isso não é uma maldição, isso aí é uma herança biológica, que por graça de Deus pode ser interrompida ou então se aprender a conviver com isso. Graças a Deus meus filhos não ficaram tão sem visão quanto eu, né? Isso não passou para eles. Eu herdei dos meus tios, né? Mas eles não... A Laura está com óculos aí, mas é outra coisa. Ela é inverso de mim. Ela enxerga demais, aí botaram assim para enxergar de menos, né? Então, você se lembra daquele cego de nascença? Os próprios discípulos, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Né? Então, o Espiritismo, por exemplo, tem uma explicação simples para todo sofrimento. Se a pessoa tem um defeito físico, se a pessoa está sofrendo, está na miséria, está maluca, está não sei o quê, é porque ela está com o karma, ela recebeu a reencarnação de uma alma que no passado fez muitas bobagens, fez muitos males, e agora aquela pessoa com aquela alma está pagando os seus pecados. E aí, então, depois que ela pagar, essa alma vai sair, vai incorporar-se numa outra pessoa que vai ter uma vida melhor. E então, por isso, eles fazem todo o possível para amenizar um pouco o sofrimento dessas pessoas que estão com essa karma, esta alma, pagando os pecados. É triste pensar um negócio desse, né? Pais que têm filhos assim deficientes, que os ama muito, obviamente não tem nenhum sentido acreditar num tipo de postura
desta natureza. Então, meus irmãos, alguns podem pagar por seus pecados, ainda que nesta vida. Eu já vi muita gente pagando pelos seus pecados nesta vida. Mas também nós temos a graça de Deus que, mediante o nosso arrependimento, isso interrompe. Então, agora, eu quero analisar com os irmãos quais as respostas de Jesus às questões levantadas da tragédia. Como Jesus respondeu sobre a morte dos galileus e sobre a morte dos 18 da torre de Siloé. Então vamos ver a primeira resposta de Jesus. A primeira resposta, quando eles disseram, dentro do pensamento deles, que eles teriam um grande pecado, Jesus disse, vai dizer de forma contundente, eu lhes digo que não. E nessa resposta não de Jesus, de que eles estavam sofrendo porque eram mais pecadores, e é um conceito bom, então se eles são mais pecadores, é porque eu sou menos pecador, então se eu não estou sofrendo, né? É como uma pessoa que morre. Quem aqui gostaria de morrer sereno, tranquilo? A gente chama assim, morrer como um passarinho. Todo mundo, né? Agora, alguns morrem com muita crueldade, com muita dureza, com muito sofrimento. Alguém quer morrer assim? Não, ninguém. Por que ele morreu com sofrimento e outro tão calminho? Ah, porque o calminho foi uma tranquila, era melhor, ele pecou menos, ele fez menos maldade. O outro não, fez muita maldade. Isso é uma crueldade pensar dessa maneira. E Jesus foi peremptoriamente contra isso. Então, na resposta de Jesus, não é assim. E ele, nessa resposta não, há três possibilidades, três maneiras também de lições de Jesus. Primeiro, eles não sofreram porque eram mais pecadores do que os outros. Não é por causa disso. É isso que Jesus está dizendo. Eles não sofreram nem os que foram mortos por Pilatos, nem os que foram soterrados pela torre. Não é porque eles eram mais pecadores, parem com isso. Porque quando você diz que eles são mais pecadores e você não é pecador, e você não sofreu, não está sofrendo, então você não é pecador. Você está bem. Os jogadores da Chapecoense que tiveram quase todo um time morreu, eles eram mais pecadores. Jesus não disse que eles não eram pecadores. Jesus está dizendo, eles não eram mais pecadores do que nós, do que qualquer um. Todos são pecadores. Não, essa questão de morte trágica ou morte menos trágica não é uma questão de ser ou não pecador. Então, quando então a gente tem, alguém disse assim, eu li uma comparação muito interessante. Quando a gente tem uma casa e o telhado dessa casa caiu, atingindo as pessoas que estavam lá, ferindo ou matando. Se aquela casa e aquele telhado é de uma pessoa descrente, ou de um crente afastado que se abandonou do Senhor, está explicado, não está? Essa é a nossa tendência. A mão de Deus. Eu sei que há situações em que a mão de Deus pesa, especialmente sobre os filhos que Ele ama, para que se arrependam. Sempre esse objetivo. Agora, se esse mesmo telhado cai na casa, na cabeça de um cristão fervoroso, dedicado, e aí, como nós vamos explicar? Então tem que ter muito cuidado nessa nossa maneira de avaliar.
Então, que isso para nós não seria bom. Alguém disse, para Jesus, telhados que caem são apenas telhados que caem. Podem cair sobre a cabeça de qualquer um. Desastres e acidentes acontecem. E todos podem sofrer igualmente. Não é porque eu sou mais crente, mais fiel, que eu vou, de alguma maneira, não vou sofrer. Eu vou continuar essa reflexão no domingo e vou explicar também, vou analisar essa questão. Por que às vezes Deus livra alguns e não livra outros? Então nós estamos nesse mesmo processo. E nem tudo de ruim que acontece na vida da gente é porque a gente está no pecado, a gente está errado. Não, às vezes a gente está fiel. E essas tragédias fazem parte da vida. Jesus não perdeu tempo em explicar, isso aí é da vontade de Deus, isso aí é não sei o quê, isso aí é por causa dos pecados. Não, Jesus foi logo dizendo. Isso acontece. São acidentes. São infortúnios. E que fazem parte da nossa existência. Qualquer um de nós pode morrer a qualquer momento. Ao sair daqui, ao ser atropelado, esse mundo tem tantas, como eu vi vi no início, tantas maneiras de você morrer. Desculpa se essa palavra parece tão estranha. Às vezes a gente fica assim preocupado, Deus me livrou. Aí a gente pensa, mas não livrou o outro. Então a gente tem que até ser muito prudente em relação a isso. Ainda que as coisas não vão bem, tudo dê errado, eu ainda sou servo do Senhor. Mesmo na tragédia. Confio nele. Então, não importa o tipo de morte, meus irmãos, que uma pessoa morre, não importa. Tragédia mesmo, sabe qual é a pior das tragédias? Não é morrer de uma tragédia, de uma calamidade, de uma catástrofe. A pior das tragédias é morrer sem salvação, é morrer sem se arrepender, é morrer cheio de pecado. Porque isso sim é tragédia. Jesus também estava dizendo, há pecados, há pecados e culpas em todo ser humano. Ninguém é isento, ninguém é imune de pecado. Só existe uma vacina para o pecado, é o sangue de Jesus. E essa vacina tem que ser tomada todo dia, toda hora. Se a gente não tomar, a gente vai ficando mais viciado em pecado. Pecaminosidade, meus irmãos. Em terceiro, Jesus estava dizendo que todas as doenças e descontroles da natureza refletem a humanidade decaída. É isso que ele está dizendo. Se há essa tragédia, se há essas doenças, se há essas maldades, se há homens assim, é porque o pecado, e a gente está nesse mundo, a gente vive nele, e a gente toma as nossas precauções, e mesmo tomando as precauções, somos vítimas muitas vezes de situações ruins. Mas, olha o que nos interessa agora é a segunda resposta de Jesus. Ele vai dizer, repetidamente, no verso 3b e 5b, ele vai dizer, não é assim, primeiro, mas ele vai dizer, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Mas se não se arrependerem, todos vocês também se perecerão. Sabe o que ele está dizendo com isso? 3 coisas também. Primeiro, todos morreremos fisicamente, mas nem todos
pereceremos espiritualmente. A grande tragédia é perecer espiritualmente. Morrer de um acidente, morrer de uma, não sei o que, de um enchente, é duro, é triste, mas é a vida. E estou nessa vida, estou no barco de todo mundo. O sol nasce sobre justos e injustos, a chuva, seja ela pouca ou muita, vem sobre justos e injustos, disse Jesus. Então estou nessa barco. Só que eu não posso andar no barco desta vida, deste mundo tão incerto, tão atribulado, tão cheio de coisas que afligem a gente, de tantas coisas inesperadas. Eu não posso andar neste mundo despreparado. Eu não posso andar neste mundo carregando os meus pecados. Eu preciso ter uma atitude diferenciada. Jesus vai dizer em segundo lugar: se cada pessoa não se arrepender e continuar a sua vida como se não tivesse culpa, certamente experimentarão a segunda morte, a morte eterna. Essa sim que é trágica. Se você ler Apocalipse e ver como vai ser essa segunda morte, é horrível. É uma morte que não acaba. As pessoas procurarão a morte e não conseguirão. Isso é que é tragédia. Perder alguém num acidente, é duro, a gente chora, mas se está perdoado, se é um arrependido, se é um servo do Senhor, foi promovido, foi para a glória. Morreu perdoado, morreu arrependido. É isso que Jesus está dizendo. Achei um versículo tão interessante lá em Salmo 7, verso 12 e 13, diz assim: se o homem não se arrepende, Deus atia a sua espada, arma o seu arco e a espada, prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Caramba! A ira de Deus sobre quem não se arrepende, quem não reconhece que é pecador, quem se acha o tal, quem acha que o outro é que é pecador, por isso que ele está. Esses ricos que vivem num bem bom, devem ser, esses pobres são tudo pecadores. Deus me deu uma vida boa. Pobre coitado, não sabe o que o espera. Essa era a crise do salmista, Salmo 73, Asaf. Viu a prosperidade dos ímpios, viu ele se dando bem, viu ele cheio de amigos, viu ele cheio de riqueza. Senhor, não vale a pena, eu estou aqui na pobreza, doente, não vale a pena ser teu servo. Vem cá, rapaz, vou te mostrar o fim deles. Está lá em Salmo 73, ele vê o fim deles. Não, eu não quero isso para mim. Bom é estar com o Senhor, mesmo na situação difícil. Terceiro, com essa resposta de Jesus, ele está dizendo: se houver arrependimento, isto é, mudança de vida, de volta para Deus, então a vida é eterna. Mas se as pessoas continuam dizendo: eu não tenho pecado, eu não sou pecador, eu e você somos pecadores, continuamos pecadores. Só que a gente não vive no pecado. Só que a gente vai sempre à fonte, como eu disse domingo passado, a gente vai sempre sendo purificado no sangue que nos purifica todo dia de todo pecado. Essa consciência da nossa pequenez. Lucas 15, 7 diz: eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam, que acham que não precisam arrepender-se. Se a gente não viver neste mundo como plenamente arrependidos, nós estamos, aí sabe o que vai acontecer? Nós não vamos só morrer fisicamente, nós vamos perecer espiritualmente. Todos precisamos de arrependimento. Há um arrependimento inicial na nossa conversão, mas há um arrependimento que acompanha a vida da gente o tempo todo. Não para a gente viver em tristeza, não, para a gente viver em humildade.
E essa atitude de permanente arrependimento, de reconhecimento de que somos fracos, frágeis, que não somos o bambambam, e que se os outros estão sofrendo mais do que eu, porque eles são mais pecadores que eu não sou pecador, eles são tal. Para disso. Somos todos pecadores. Só que eu sou um pecador arrependido. Você também. E busca permanentemente na fonte do Senhor graça e misericórdia para a sua vida. Mas também há arrependimento contínuo, e sim, não somente esse da conversão, mas com arrependimento contínuo. A palavra arrepender é uma palavra grega, a palavra que está lá é metanoia, arrepender. E a palavra metanoia, meta quer dizer mudança, né? É um movimento para mudança. E noia quer dizer mente, pensamento. Noia não é aquela turminha do cracudo, não. No grego é mente, pensamento. Talvez seja por isso que eles são chamados de noia, porque já não tem mente nem pensamento. Então, arrependimento é mudança, é movimento de mente e pensamento em direção a Deus, não em direção à carne, não em direção ao pecado. Arrependimento é meia volta. Lucas disse: deem, pois, frutos dignos de arrependimento. Meus irmãos, Jesus não explicou por que aquelas coisas aconteceram, mas ele explicou para dizer isso acontece. E a gente tem que viver nisso. A gente tem que viver que qualquer momento a gente está experimentando uma tragédia na vida da gente. Uma coisa ruim, uma enfermidade. De vez em quando meus irmãos ficam tristes, uma tristeza porque uma enfermidade apareceu. Claro, pode ficar tristeza, isso mesmo, triste mesmo. Mas faz parte da vida. Mas o mais importante não é você ficar curado da enfermidade. Mas o mais importante é você se arrepender. Viver arrependido. Porque se você sair e bater com o carro e toda a sua família morrer, a tragédia será dupla, da morte e de que ninguém ali era pessoa arrependida. É isso que Jesus dá tanta importância aqui. Todos precisam se arrepender, todos, não só alguns. E ninguém é mais pecador do que o outro. Se todos pecarem, que estão, diz o texto, nós estamos destituídos da graça de Deus, então nós precisamos de arrependimento para recuperar essa glória de Deus, permanentemente na nossa vida. Não há inocentes diante de Deus, a não ser que passemos a viver em arrependimento e debaixo da cruz de Jesus. Caminhando para o final, meus irmãos, se a pena do pecado é a morte eterna, o arrependimento é o caminho para o dom gratuito de Deus. Então Jesus ensina nesta passagem que devemos então, que desastres e calamidades servem de advertência para com os pecadores. Advertência para todos nós. Essa pandemia não foi Deus que mandou, ela faz parte de todo um processo, de uma cadeia pecaminosa que existe no mundo, e que todos nós estamos sujeitos. Deus permite, por consequência, mas ela, acima de tudo, para Deus, é um alerta para os pecadores, para que se arrependam, e que se a Covid ir tomar, e me derrubar e me matar, como mataram 2 pessoas queridas da nossa igreja. Estas pessoas e eu preciso estar preparado, com o coração arrependido, senão eu vou experimentar sim, aí sim uma pior tragédia, que é morrer sem Jesus e sem salvação. Termino citando 2 Pedro 3:9, vou citar mais o outro, diz: Deus é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que cheguem ao arrependimento. Portanto, seria melhor que alguém não tivesse nascido do que morresse sem arrependimento. Eu queria convidar vocês a lerem comigo esse belo texto de
Isaías 55, versos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Mas que fique isso para nós. Vamos juntos recitar esse versos 6 e 7 de Isaías 55. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, e volte-se para ele, para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Amém.